Quando invadiram a União Soviética em junho de 1941, os alemães estavam confiantes em uma vitória rápida sobre os russos, considerados por eles mesmos como sub-humanos. No entanto, como Napoleão descobriu antes deles, a vastidão da Rússia e as habilidades de combate de seu povo, especialmente sob uma liderança competente, são desafios formidáveis. Em 1941, a investida original dos nazistas foi repelida antes de Moscou. Em 1942, foram derrotados em Stalingrado, e no verão de 1943 houve a poderosa Batalha de Kursk, um revés ainda mais decisivo para Hitler do que o seu desastre às margens do rio Volga. Este último confronto foi chamado de a maior batalha de tanques da história. Suas dimensões são de tirar o fôlego e as táticas empregadas desafiam a mente militar. Seja bem-vindo a mais um vídeo do Almanac Militar. Antes de começar, dá uma olhadinha aqui na inscrição, veja se está ativa a opção de notificação. Tenho certeza que você não vai querer perder o vídeo da semana que vem. Sempre foi uma tentação designar Stalingrado e não a Batalha de Kursk como ponto de virada da Segunda Guerra Mundial. Mas embora essa batalha tenha demonstrado uma notável melhoria nas habilidades operacionais dos soldados e armas soviéticas, ela foi apenas parte de uma campanha muito mais ampla. Ao mesmo tempo, deve-se perceber que o exército alemão, embora reduzido em suas capacidades militares após sua derrota no Volga, ainda era uma força formidável. Isso foi demonstrado em meados de março de 1943, quando os nazistas recapturaram a vital cidade de Kharkiv. À medida que a frente se estabilizava durante a primavera de 1943, o Estado-Maior soviético tentou determinar o próximo movimento dos alemães. O consenso era que o saliente de Kursk era o único lugar onde o inimigo estava em posição de lançar um ataque com alguma perspectiva de sucesso. A concentração de forças Panzer e divisões de infantaria ao redor de Orel e Kharkiv sugeria que essas eram as áreas de preparação para o próximo ataque. Os soviéticos presumiram que duas incursões blindadas pesadas ao norte e ao sul do pescoço do saliente tentariam convergir e cercar as forças soviéticas. Como o marechal russo Georgy Zhukov escreveu mais tarde, abre aspas, os alemães estavam em posição de montar uma operação ofensiva significativa no setor do saliente de Kursk, com o objetivo de tentar esmagar as tropas soviéticas das frentes Central e de Voronezh. Isso mudaria a situação estratégica geral a favor dos alemães, pois a linha de frente geral se contrairia consideravelmente, aumentando assim a densidade operacional das formações de defesas alemãs. Fecha aspas. Zhukov continuou, abre aspas, percebendo que suas forças armadas haviam perdido a sua superioridade anterior sobre o Exército Vermelho, a liderança militar e política nazista empreendeu uma série completa de medidas para reunir tudo o que pudesse para a frente soviético-alemã. Assim, grandes contingentes de tropas selecionadas foram trazidos do oeste. A indústria de guerra trabalhou dia e noite para fabricar mais dos novos tanques Tiger e Panther, canhões autopropulsados pesados Ferdinand e também as aeronaves Focke-Wulf 190A e Henkel 129. Reforços consideráveis de pessoal e material foram fornecidos. Fecha aspas. Do lado alemão, o marechal de campo Erich von Manstein escreveu, abre aspas, era necessário tentar desferir um golpe de alcance limitado do inimigo antes que ele pudesse se recuperar de suas perdas na campanha de inverno e reanimar as suas forças derrotadas. Um alvo adequado foi apresentado pelo saliente soviético que se projetava profundamente em nossa própria linha de frente ao redor da cidade de
Kursk. Os russos que enfrentavam a fronteira entre os grupos de exércitos Central e Sul haviam conseguido manter essa posição quando a estação lamacenta começou, e agora formavam uma posição de partida para qualquer ataque que pudessem estar contemplando contra os flancos dos dois grupos de exércitos alemães. As consideráveis forças soviéticas dentro do saliente seriam isoladas se nosso ataque fosse bem sucedido, e desde que o lançássemos cedo o suficiente, poderíamos esperar pegá-los desprevenidos. Fecha aspas. Depois de deduzirem as intenções dos nazistas, o próximo passo para os russos era decidir como responder. Joseph Stalin instintivamente procurou uma solução ofensiva. Um ataque lançado preventivamente contra as posições alemãs, seguido de uma perseguição intensa. Zhukov e o Estado-Maior rejeitaram isso, e em 8 de abril, Zhukov sugeriu um plano que foi adotado como estratégia soviética para 1943. As forças russas encontrariam a ofensiva alemã contra Kursk com linhas defensivas profundas destinadas a debilitar as forças panzers do inimigo, e então responderiam com uma forte contraofensiva destinada a derrotar completamente o inimigo. Os russos viam o saliente de Kursk como seu trampolim para a reconquista de Orel e Briansk ao noroeste e da Ucrânia ao sudoeste. Assim haveriam enormes concentrações de tropas russas na região. Desde março, eles estavam fortificando o saliente com milhares de quilômetros de trincheiras, milhares de posições de armas e defesas ao longo de seus lados norte, oeste e sul, estendendo-se até 100 quilômetros de profundidade. Zhukov insistiu que a Batalha de Kursk teria que ser colocada sob o controle total do Quartel-General Supremo. E assim foi feito. Isso foi apenas parte das preparações. Zhukov escreveu em suas memórias, abre aspas, após repetidas discussões em meados de maio de 1943, Stalin decidiu firmemente enfrentar a ofensiva alemã com fogo de todos os tipos de defesas escalonadas em profundidade, e com poderosos ataques aéreos e contra-ataques de reservas operacionais e estratégicas para superar completamente o inimigo após desgastá-lo como uma contraofensiva poderosa nas direções de Belgorod, Kharkiv e Orel, e subsequentemente empreender ações ofensivas profundas em todas as direções-chave. Fecha aspas. Zhukov, que permaneceu como o principal arquiteto da campanha, nasceu em 1896, filho de um sapateiro em uma aldeia rural. Ele foi recrutado para a Cavalaria Imperial Russa em 1915 e juntou-se ao Exército Vermelho quando este fora criado em 1918. Durante as décadas de 1920 e 1930, ele seguiu uma carreira militar convencional, ganhando destaque como comandante de combate. Ele já havia sido instrumental no planejamento das vitórias soviéticas diante de Moscou em 1941 e em Stalingrado em 1942. Em março de 1943, Hitler estava determinado, por razões políticas e econômicas, a manter uma frente que ia do Golfo da Finlândia até o Mar de Azov e infligir uma derrota retumbante aos russos em Kursk, prendendo assim vastos números de inimigos e mudando a situação estratégica a favor dos alemães. Uma vitória aqui poderia até facilitar uma nova ofensiva contra Moscou. Ele acreditava que a operação seria bem sucedida desde que fosse realizada em breve. De fato, no ombro norte da região, o 9º Exército do general Walter Model estava pronto para atacar, mas suas operações foram adiadas devido às condições desfavoráveis do terreno e à lentidão com que as divisões alemãs estavam sendo reabastecidas. Nestas circunstâncias, o general Model sentiu que a operação não poderia ter sucesso sem fortes reforços de tanques modernos pesados superiores a qualquer coisa que os russos possuiriam. Baseados nas reservas de Model, o ataque foi adiado até meados de junho, enquanto um grande número de novos tanques Tiger e Panther, além de canhões móveis Ferdinand, eram enviados das fábricas de armamentos na Alemanha diretamente para o fronte.
Model havia sido comissionado na infantaria alemã em 1910 e serviu no Estado-Maior no final da Primeira Guerra Mundial. Um ardente nazista, ele serviu na Polônia em 1939 e na França em 1940, antes de assumir o comando de um corpo Panzer na Rússia. O marechal de campo von Manstein sentiu que um atraso até o início do verão seria desastroso, reiterando, abre aspas, a ideia inteira era atacar antes que o inimigo tivesse reabastecido as suas forças e superado os reveses do inverno. Ao mesmo tempo, era certo que, quanto mais demorássemos para lançar a operação, maior seria a ameaça para os exércitos do Grupo de Exércitos do Sul no saliente de Donetsk-Mius. Em 5 de julho, os exércitos alemães finalmente puderam atacar. Embora todas as medidas de decepção e camuflagem tivessem sido tomadas, não poderíamos mais esperar pegar o inimigo de surpresa após um atraso tão grande. Fecha aspas. O ataque principal foi desferido no ombro sul do saliente pelo Grupo de Exércitos Sul de von Manstein. Durante a Primeira Guerra Mundial, von Manstein lutou em Verdun e no Somme. Um oficial experiente, ele serviu na Polônia e no Ocidente durante 1939 e 1940. Ele então obteve um sucesso notável na Frente Oriental e foi promovido a marechal de campo em 1942. Suas forças foram vitais na recaptura de Kharkiv em março de 1943. O 4º Exército Panzer do coronel-general Hermann Roth no Grupo de Exércitos Sul consistia não apenas no bem equipado 2º Corpo SS de 3 divisões, mas também no 48º Corpo Panzer, ambos ameaças consideráveis para os russos. No entanto, houve mais atrasos por parte dos alemães, causados, entre outras coisas, pelo medo de Hitler de que a Itália estivesse prestes a sair da guerra. Quando ele finalmente se satisfez que Mussolini não estava desistindo, decidiu prosseguir com o seu plano original em relação a Kursk. Uma vitória aqui, declarou ele, inflamaria a imaginação do mundo. Com a chegada do verão, todas as unidades nazistas tiveram uma ampla oportunidade de compensar as suas carências de equipamento e se organizar de maneira eficaz. Enquanto isso, os russos, sob o comando de Zhukov e o marechal Alexander Vasilevsky, não desperdiçaram seu tempo. Nada lhes agradava mais do que ter os alemães atacando-os em Kursk, onde eram mais fortes. O reconhecimento aéreo e terrestre soviético observou cada detalhe dos preparativos alemães. Na metade norte do saliente de Kursk, o general do exército Konstantin Rokossovski, no fronte central, consistindo ali no 2º exército de tanques do tenente-general Rodin, no 13º exército do tenente-general Pukov e no 70º exército do tenente-general Galanin, estava preparado para enfrentar o principal ataque do 9º exército de Model. No sul, o jovem general do exército Nikolai Fatutin, com Nikita Khrushchev como seu comissário político, comandava o fronte de Voronezh, esperando, claro, o principal assalto alemão. No entanto, os russos não dependiam apenas dessa força para frustrar um avanço. Eles eram apoiados pelo fronte da estepe do marechal Ivan Konev, que contava com 450 mil homens. Konev era um oficial experiente que fora recrutado para o exército imperial ainda em 1916 e, após a Revolução Russa, tornou-se um comissário político. Ele ascendeu a uma posição de poder como colega e às vezes rival do marechal Zhukov. Com esses 3 segmentos, a superioridade soviética na região de Kursk era de 3-1 com relação a soldados e de quase 2-1 com relação a blindados. Embora estivessem em menor número, a força alemã ainda era poderosa. Tinham 2.000 tanques nas proximidades do saliente, mais da metade deles no setor sul comandado pelo general Roth, e quase 2.000 aviões. Com tais concentrações pesadas de alemães, Hitler esperava com grande confiança pela batalha. Ele estava certo de que as forças de ataque do norte e do sul romperiam e fechariam o cerco a leste de Kursk. Após os atrasos impostos pelo armamento e pela política, o ataque alemão, chamado de Operação Cidadela,
foi agendado para a manhã de 5 de julho de 1943. Por meio de desertores e relatórios de reconhecimento, os comandantes soviéticos foram capazes de prever esse ataque com precisão. Na verdade, meia hora antes da artilharia alemã começar a disparar, os russos lançaram a sua própria barragem contra todas as áreas onde os atacantes provavelmente se reuniriam. Contrariamente às expectativas nazistas, as suas forças encontraram uma resistência devastadora, mesmo que suas tropas se esforçassem ao máximo. Seus ataques continuaram a penetrar nas profundas defesas russas, mas sofreram pesadas perdas. E em 7 de julho, os russos lançaram forças de ataque cada vez mais pesadas. Mesmo assim, Hitler ordenou que a ofensiva continuasse. No dia 10 de julho, os aliados ocidentais desembarcaram na Sicília e ele precisava de sua vitória em Kursk mais do que nunca. Na realidade, após os sucessos táticos iniciais dos nazistas, a Batalha de Kursk havia chegado a um impasse. Ela atingiu seu ponto crítico entre 11 e 12 de julho, quando Roth, encarregado do avanço alemão do sul, virou a sua ponta de lança, Panzer, para o nordeste para envolver o primeiro exército de tanques soviético. Após o sucesso inicial dos alemães, os russos contra-atacaram. Mais de 1.200 tanques de ambos os lados foram engajados nessa luta. O campo de batalha, na área de Prokhorovka, foi comprimido em um espaço de aproximadamente 5 km². A partir do momento em que os elementos avançados da blindagem soviética atravessaram o primeiro escalão alemão, os comandantes de ambos os lados perderam todo o controle de suas formações e a batalha se tornou um grande combate confuso em que cada tanque lutava individualmente em meio a uma massa compacta de blindados. Lutando praticamente a queima-roupa, os Tigers perderam as vantagens de blindagem e armamento que desfrutavam sob os T-34 soviéticos caso estivessem lutando à distância. Até o final do dia 12 de julho, a área era um grande cemitério de blindados soviéticos e alemães queimados. Enquanto Roth esperava continuar o ataque a leste de Belgorod, Hitler, nessa época, ordenou a von Manstein que começasse a retirar o segundo corpo Panzer SS da batalha para que pudesse ser deslocado para o oeste para lidar com aquela situação deteriorada na Sicília. Von Manstein obedeceu e todas as esperanças alemãs de uma ofensiva renovada, por mais irreais que possam ter sido, evaporaram. Simultaneamente, no dia 12 de julho, o comando russo atacou Orel na retaguarda do 9º Exército Alemão, no lado norte do saliente. Então, no dia 13 de julho, Hitler ordenou relutantemente a interrupção da Operação Cidadela. Essa decisão foi ainda mais motivada pela incapacidade dos italianos de defenderem a Sicília, como mencionado anteriormente aqui, e pela possibilidade de ter que enviar reforços alemães para a Itália. Von Manstein escreveu, abre aspas, no dia 13 de julho, quando a batalha estava no seu clímax e a questão aparentemente em mãos, os comandantes dos dois grupos de exércitos envolvidos foram convocados por Hitler. Ele abriu a conferência anunciando que os aliados ocidentais haviam desembarcado na Sicília naquele dia e que a situação lá havia tomado um rumo extremamente sério. Como o próximo passo poderia muito bem ser um desembarque nos Balcãs ou no sul da Itália, era necessário formar novos exércitos na Itália e nos Balcãs ocidentais. Essas forças devem ser encontradas na frente oriental, então a Operação Cidadela teria que ser interrompida. Fecha aspas. Até então, os alemães não haviam feito mais do que amassar o saliente de Kursk por cerca de 12 quilômetros ao longo de uma frente de batalha com mais de 15 quilômetros no norte e por cerca de 35 quilômetros ao longo de uma frente no sul. Cerca de 150 quilômetros ainda separavam as duas forças alemãs quando a batalha chegou no impasse. Quase toda a força Panzer alemã havia sido destruída. Assim, a iniciativa caiu para o Exército Vermelho. Apesar das pesadas perdas, o comando russo foi capaz de lançar a sua ofensiva de verão ao longo de uma frente muito ampla com forças superiores. Von Manstein concluiu, abre aspas, e assim a última ofensiva alemã no leste terminou em um fiasco. Embora o inimigo oposto aos dois exércitos atacantes do grupo de exércitos do sul
tivesse sofrido 4 vezes as suas perdas em prisioneiros mortos e feridos. Fecha aspas. No dia 12 de julho, a ofensiva russa contra o flanco norte e o saliente de Orel começou. Penetrou mais de 45 quilômetros em 3 dias, enquanto um segundo avanço era mais direto, dirigindo-se para dentro de mais de 20 quilômetros daquela cidade. No entanto, 4 das divisões Panzer que o marechal de campo Klug havia desengajado chegaram bem a tempo de impedir que a ala norte dos russos se estabelecesse ao longo da ferrovia de Orel a Briansk. Então, a ofensiva russa desacelerou, embora números superiores ainda forçassem os alemães a recuar. Foi um esforço custoso, mas foi ajudado pelas forças de Rokossovski, mudando para a ofensiva no flanco sul do saliente de Kursk. Os alemães foram finalmente expulsos de Orel no dia 5 de agosto. O marechal Zhukov escreveu, abre aspas, a contraofensiva no setor de Kursk havia sido planejada bem antes do ataque inimigo. De acordo com um plano aprovado pelo quartel-general em maio, contemplávamos uma contraofensiva na direção de Orel, codificava como Kutuzov. Seu objetivo era atacar a posição inimiga de Orel com 3 golpes convergentes usando as forças dos frontes central e de Briansk e o flanco esquerdo do fronte ocidental. Fecha aspas. Orel não só havia sido uma das mais formidáveis fortalezas da frente alemã desde 1941, mas também estava nas mãos dos nazistas e era uma ameaça a Moscou. Enquanto isso, as tropas do general Nikolai Vatutin haviam seguido a retirada dos alemães da brecha no lado sul do saliente de Kursk até a linha original. No dia 4 de agosto, Vatutin lançou um ataque e capturou Belgorod no dia seguinte. Explorando o cansaço do inimigo, ele avançou mais de 12 quilômetros na semana seguinte, dirigindo-se para a retaguarda de Kharkiv. Essa manobra abriu a perspectiva de desorganizar toda a frente sul dos alemães. O marechal Zhukov tem a última palavra sobre este grande evento. Abre aspas. A batalha travada em Kursk, Orel e Belgorod foi um engajamento cardinal da Grande Guerra Patriótica e da Segunda Guerra Mundial em geral. Essa batalha resultou não apenas na aniquilação dos grupos mais fortes e escolhidos do inimigo. Ela destruiu a fé do povo alemão e dos aliados de Hitler na liderança nazista, na capacidade da Alemanha de resistir ao crescente poderio da União Soviética. Fecha aspas. Você já acessou a descrição de um vídeo como este aqui do canal? Eu tenho certeza que você vai encontrar alguns links muito úteis para você e que vai agregar, ampliar o seu conhecimento sobre esta e outras temáticas. Nós temos um canal no WhatsApp, nós temos um canal no Telegram, nós temos um Instagram muito ativo, trazendo algumas atualidades. Nós temos também o Clube do Almanac e tenho um lançamento para você aí que é a loja do Almanac Militar. No almanacmilitar.com.br você vai encontrar produtos exclusivos lançados no formato drop que você só vai ver por aqui. Tenho certeza que você vai gostar. Corra, acesse e faça parte da comunidade do Almanac Militar.